A grande verdade é, se a gente quiser ter como produzir, nós vamos ter que industrializar a construção. Talvez a única saída. A única saída. Para continuar essa quantidade que a gente está, que é bom de um lado, mas precisa de recurso do outro. É ela que é a curva da inovação, é ela que é a curva da transformação, é ela que leva a construção para a construção 4.0. Mas ela é a mais difícil. Por quê? Porque o investidor não investe, não gosta de investir em construtecs que estão antes da entrega do MVP. É um problema que eu sofro hoje na Natal, né? Eu acho que, inclusive, no Brasil, tem os melhores pedreiros do mundo de alvenaria, né? Nossa alvenaria dá para deixar ela aparente, né? É difícil ver isso em outros países. Olá pessoal, e hoje no C3 Talks vamos dar continuidade à nossa série sobre industrialização. Estamos recebendo aqui hoje o CEO da Aratal, Paulo Oliveira. Mas antes da gente iniciar nosso bate-papo, se inscreva no canal e deixe seu like para a gente continuar produzindo esses conteúdos aí de alta qualidade. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alexandre, é um grande prazer estar aqui. Eu sei que você tem uma trajetória já muito conhecida na construção civil, né? Foi diretor de grandes empresas. E hoje até da casa aqui do C3, é embaixador de construção industrializada. Mas para quem não te conhece ainda, eu queria que você contasse um pouquinho aí de quem é o Paulo Oliveira. Tá bom. Bom, sou engenheiro civil, né? Como você, me formei no sul de Minas e eu passei os primeiros 20 anos da minha carreira profissional na indústria. A maior parte desse tempo dirigindo operações, né? Multinacionais, nacionais, voltadas para fabricação de produtos químicos para construção, né? Fosroc, Denver, Sika, né? Mas até vale a pena fazer um parênteses, porque antes disso, na verdade, meu início em São Paulo foi na Falcon Bauer, né? Fui contratado pelo saudoso Dr. Luiz Alfredo Falcon Bauer, né? E de lá que eu fui para a indústria. E, né, nessa época da Bauer eu trabalhei com recuperação, reforço e proteção de estruturas de concreto, que era de fato a área que eu tinha me especializado e, né, fiz um estágio com o professor Paulo Helene, então tem uma história, só gente boa, né? Tem uma história com ele, grande amigo também, um guru, né? E depois desses 20 anos de indústria, eu cheguei a ser presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada, e depois desses 20 anos de indústria, colocando essas empresas para crescer, né? Projetos grandes de reestruturação, sempre trazendo tecnologias novas para o Brasil, né? Eu cheguei à conclusão que eu queria atuar como engenheiro civil em operações de engenharia, construção e corporação, mas que empilhar tijolos não seria a minha praia jamais, né? E tive a felicidade de ir para a Método, né? Na Método eu fui diretor de negócios, estruturei lá os processos reestruturei os processos de Fast Construction, né? Dirigi a Método Fast, dirigi hotéis e hospitais, depois fui diretor de engenharia e tecnologia da Método, que é tudo que vem antes e depois da produção. Montei a primeira célula de BIM na indústria privada brasileira lá, né, em 2008. Depois eu fui para a JHSF para levar a construção industrializada para alto padrão. Montei uma operação chamada JHSF Engenharia Avançada e fizemos mais de 30 casas industrializadas na Fazenda Boa Vista, vários prédios residenciais, 4 shoppings em um período curto, né? E foi realmente uma experiência incrível, né? Montar toda uma operação de engenharia, construção, gestão de projetos, célula de BIM, gestão da produção, né? Da JHSF eu fui para a Tegra, né? Como diretor de engenharia, né? Depois eu fui dirigir uma construtora pequena, tradicional,
para transformar essa consultora numa empresa de engenharia e construção, vai muito bem, né? E chegou o momento, então, de empreender, né? Eu achei que estava na hora de fazer alguma coisa para mim, estava fazendo um curso de mestrado, estou fazendo um curso de mestrado em inovação na construção na Poli, e queria desenvolver lá um projeto que não fosse só uma experiência acadêmica, né? E lá dentro, no Constru Inova, que é um programa de inovação na construção da Poli, nasceu a Aratal, que é a minha startup de construção modular, né? Eles falam na Poli desde a década de 70 de coordenação modular, construção modular, né? Exatamente. Então, o que a gente está fazendo é isso hoje. A Aratal tem uma spin-off, que é a VRCX, Virtual Reality Customer Experience, que faz jornada do cliente em realidade virtual para as empresas do mercado imobiliário, né? Mas é uma metodologia e um sistema computacional que foi concebido pela Aratal, tem um pedido de patente protocolado, né? Então eu estou entre as duas operações, mas com um foco muito forte em colocar a Aratal para ganhar escala. E tem um trabalho institucional forte, né? A gente participa aí de vários projetos, uma atividade também intensa de palestras, né? Aulas, né? Trabalhando muito o lado institucional da industrialização da construção. É um trabalho de preparação grande, né? Mas que alguém precisa fazer, e a gente está nesse, como tantos outros colegas, aí a gente está nesse caminho. Então, é sobre isso que eu queria te perguntar, né? O momento do Brasil hoje, né? Que você vê qualquer cidade que a gente visita, né? Pode ser praia, interior, tem uma evolução muito grande, né? Está crescendo torre para todo lado. Até quem não é do setor acaba percebendo, fala, nossa, tem obra para todo lado. Aí se fala muito da escassez tanto de materiais básicos quanto de mão de obra. Na sua opinião, com toda a experiência, é o momento da industrialização na construção civil hoje no Brasil? Esse é um ponto interessante, muito interessante, porque você sabe disso, há mais de 30 anos a gente tem levantado essa bandeira, né? E sempre no passado, quando você falava em construção industrializada, isso era uma opção. Hoje não é mais uma opção. É de fato uma urgência, uma urgência setorial. Tanto é que o Sinduscon, São Paulo e tantos outros aí, eu tive na Bahia, lá no Sul, né, em Paraná Norte, Rio Grande do Sul, sempre com um evento que começou aqui em São Paulo chamado Industrialização de Edifícios Residenciais. E tem uma razão de ser, né? A gente vem perdendo produtividade de forma gigante, né? Média aí de 5% ao ano entre 2014 e 2021, segundo o Constru Business 2021, né? Então, isso é insustentável, né? Escassez de mão de obra, aquilo que se falava no passado, o apagão da mão de obra vem aí, ele está aí. Não, já tá. Né? E quando tem, não é qualificado. E ontem eu estava conversando com o ex-deputado federal, Alex Fontaine, ele como você sabe, um empresário do setor de construção, né? E trabalhou muito pela reforma tributária, né? O que a gente não percebeu ainda são os impactos dessa reforma tributária na construção, né? Se ela vai ajudar, né, sistemas de produção racionalizados, modernos, industrializados, né, técnicas modernas de produção, por outro lado, a taxação sobre o serviço vai ser maior. Né? Quer dizer, mão de obra, como aconteceu em tantos países, vai ser mais cara aqui. Né? Então, a grande verdade é, se a gente quiser ter como produzir, nós vamos ter que industrializar a construção. Talvez a única saída. A única saída. Para continuar essa quantidade que a gente está, que é bom de um lado, mas precisa de recurso do outro. Né? Até porque a jornada da industrialização ela é interessante, né? Você tem duas jornadas, tem a das empresas que já nascem fazendo construção industrializada, para quem contrata a construção industrializada, geralmente setor público, etc., né? Ou empresas que estão acostumadas a contratar obras em pré-fabricados de concreto, de estrutura metálica, e você tem a jornada das construtoras e das incorporadoras, que é uma jornada... Cultura, né? Cultura tradicional. Que você tem que mudar toda uma cultura, a própria matemática da industrialização não é fácil de você implementar. Principalmente no alto padrão que você participou, né? Sim, se compara sistemas tradicionais, de forma direta, sem você entender o impacto o sistêmico naquilo, né?
Então, quando você está colocando uma fachada industrializada, obviamente você está reduzindo muito as despesas indiretas da obra. Se você reduz, sei lá, num prédio de 20 andares, 60 dias o prazo de produção desse prédio, quanto você deixa de gastar despesas indiretas aí? Ninguém faz a conta do passivo ambiental, do passivo trabalhista, tem tanta coisa que vem, né? Essa matemática é importante. Então, é lógico que quando você olha fachada por fachada, a fachada industrializada é um pouco mais cara, né? Mas ela é mais leve. Você está reduzindo carga e com isso racionalizando também, reduzindo o custo de estrutura, de fundação, enfim. Então essa matemática tem que ser bem entendida. Né? Entendi. Agora, nós conversamos com o Marmon, né, num dos episódios aí da série, você conhece, né, claro, está muitos anos aí também na construção civil da nossa geração. Ele contou toda a história e eu considero que ele tem uma proposta do up-to-date do on-site, ou seja, ele chegou ali no limite. Eu até gosto que lá na Cyrela eu ouvia muito, para sair daqui tem que mudar a tecnologia, ou seja, você chegou lá eu acho que inclusive no Brasil tem os melhores pedreiros do mundo de alvenaria, né? Nossa alvenaria dá para deixar ela aparente, né? É difícil ver isso em outros países. Existem programas estruturados, se a empresa quiser pular do on-site para o off-site, que você está muito engajado nisso, existem movimentos hoje estruturado sobre a construção off-site? Sim, nós estamos num momento onde toda uma preparação está sendo feita, né? Você vê, por exemplo, o governo federal tem um projeto chamado Construa Brasil, né? Que foi lançado no governo anterior, mas está tendo sequência. E esse é um projeto que ele olha para as principais barreiras que impedem o avanço da industrialização, a digitalização da construção, não só o BIM, mas todos os processos digitais na construção, a desburocratização, né, agilidade maior na aprovação de projeto legal, licenciamento ambiental e industrialização da construção. Essa é uma das 3 diretrizes, né? É um programa que tem 9 metas, 31 submetas, e, enfim, ele é pró-industrialização totalmente, né? Aqui no C3, em conjunto com o CTE, em redes, a gente montou uma plataforma chamada Brasil Viável, construção industrializada, que é uma plataforma também que trabalha, né, 6 barreiras que a gente identificou que impedem o avanço da industrialização, né? E uma plataforma que tem uma aderência bastante grande, temos um grupo de trabalho ativo sobre a questão de financiamento imobiliário, financiamento e crédito imobiliário para as obras industrializadas, que é uma encrenca, né, para as duas pontas, tanto para o consumidor, né, pelo prazo curto de produção. Tudo né, foi pensado no tradicional, né? Exatamente, esse é o problema, né, como para quem produz, né, que também você produz muito rápido, né, se o banco, se o agente financeiro coloca a primeira parcela do financiamento à produção, quando você entrega o primeiro módulo, você já gastou 80%, 85%. Não, então, fazendo uma analogia básica, não tem a medição no canteiro, teria que ter a medição na fábrica, porque você todo o custo foi lá na Fabril, né? Mas os agentes financeiros estão com a gente nesse grupo de trabalho, existe um caminho, né? Outro programa muito interessante se chama Construção 2030, que é da CIBIC, Senai, né? E esse é um programa que ele tem uma questão a resolver. Como que a gente leva a construção, né, para a construção 4.0, né? E é até bastante interessante em que estágio esse programa está hoje, né? Eles desenharam qual é o status do avanço da construção no Brasil rumo à industrialização. E você tem 2 curvas, né? Uma curva da digitalização, né, que é uma curva que ela começa alta, bem tracionada, depois é uma curva S invertida, ela muda a inflexão e vai lá, acaba paralela, quase que no zero lá nas abscissas, e chega no canteiro digital, cuja figura é muito interessante, é um robozinho empilhando tijolos, que é uma coisa que absolutamente não faz sentido. É inviável, né, para a proposta hoje. Né? Né? Mas por que isso acontece? Porque o digital ele tem um appeal, né? Então os investidores gostam, os MVPs são menores, né? Você não mexe com os processos
processos de produção das construtoras tradicionais, que são aplicativos, Sim. são sistemas de melhoria da mais fácil a gestão, implantação. de controle, exatamente. Né? Então você não tira ninguém da zona do conforto e ele vai sozinho. Né? E vai dar algum resultado. Exato. Algum resultado traz. Exato. Pelo menos evidenciar o que está errado vai trazer. Exato. Né? Mas ele não precisa de ajuda, ele está indo. Então o programa Construção 2030 não precisa fazer nada em relação a essa curva. Né? A outra é uma curva que ela parte quase que do zero nas abscissas, ela é uma curva S inversa da primeira. Ela cruza a primeira curva, inverte a flexão dela e chega na construção 4.0. É ela que é a curva da inovação, é ela que é a curva da transformação, é ela que leva a construção para a construção 4.0. Mas ela é a mais difícil. Por quê? Porque o investidor não investe, não gosta de investir em construtecs que estão antes da entrega do MVP. É um problema que eu sofro hoje na Natal. Né? Então, se você já está tracionado, vendendo, entregando, tem investimento. Agora, você não tem muitas, ou acho que nem tem mais construtecs preparadas, né, que já estejam rodando aí há alguns anos e que já tenham entregado o seu MVP, né, para serem investidas. Né? Mas são essas as empresas que têm o potencial para acelerar as operações tradicionais de construção. Né? São elas que, porque eu estava falando dos caminhos para a industrialização, a Natal tem um programa para isso, que é através de um trabalho de pré-construção, você traz a construtora que atua com métodos tradicionais de construção, ou incorporadora, para a construção off-site e modular em etapas, de uma forma passo a passo, né, implementando produtos da construção off-site, sistemas, componentes, né, e módulos. Né? Então é uma evolução gradual, mas importante. Esse é um caminho que no mundo inteiro aconteceu, né? No ambiente da construção. Né? Então entendo que o nosso caminho no Brasil não vai ser diferente desse. Entendi. Bom, mas assim, no meu ponto de vista, conversando com o Marmo, agora com você e com a pouca experiência ainda do off-site, aparentemente, para chegar no 4.0 seria um caminho mais fácil pelo off-site, né? Porque ele já está com avanço industrial, né, do que no on-site. O que você acha? Bom, o Marmo, antes de mais nada, é um grande cara, eu tenho um carinho grande por ele, um grande respeito pela trajetória profissional dele, e ele vem fazendo um trabalho muito importante, né, porque no caminho da industrialização você tem etapas, né? Quando você olha para os meios de produção da construção tradicional, é como se você fosse subir uma escada, onde no primeiro degrau você tem a construção 100% on-site, no canteiro de obra. Sem coordenação modular, tal, tudo zero, resolvido no né? canteiro. E o primeiro passo não é industrializar, é racionalizar. Tem que coordenar modular, né? Já é o primeiro passo. Então, ele tem feito um trabalho sensacional de racionalização. Lá no segundo degrau, que você começa a inserir elementos de construção off-site, no terceiro de construção off-site e modular, e lá no último degrau é que você está 100% na modular ou fortemente na modular com elementos de construção off-site. Né? Então, eu gosto muito do trabalho que ele está fazendo, mas eu entendo que essa transformação que a gente precisa, na velocidade que a gente também necessita, é um trabalho que, como aconteceu em vários países no mundo, né, ele é oriundo da construção off-site, da construção industrializada. Se você pegar, por exemplo, o Reino Unido, que é um bom exemplo, né? Tem um cara muito interessante que se chama Mark Farmer, né? Que ele estava muito preocupado, né? Porque toda essa problemática que a gente tem aqui hoje, mão de obra aumentando o preço, escassa, né? Como é que eu vou fazer para ganhar produtividade, etc. Né? Então, ele chegou à seguinte conclusão, ele montou um trabalho, coordenou um trabalho que se converteu num relatório chamado Farmer Report, né? E que é um projeto que, por tudo aquilo que se precisava fazer lá, o caminho foi da industrialização, ponto. Né? E ele chegou à seguinte conclusão, mas para esse negócio, entre aspas, pegar, né, o setor público tem que comprar essa ideia. Porque ele que vai dar escala, ele que vai gerar volume para que a industrialização seja viável. Né? E conseguiu convencer o governo britânico, né, que os projetos para creches, escolas, hospitais, etc., passaram a inserir a construção off-site modular. Né? Nós temos um exemplo, eu sei que é uma ação isolada, mas está na mente de todos, porque houve um acidente aqui no litoral norte. Sim. E o governador ele induziu
óbvio, para Perfeito. ter E eu vi a foto agora que ficou pronto, está muito bonito, inclusive, Sim, lá sim, as residências, sim. né? E ele induziu a utilizar, ele fez uma pesquisa com off-site, e o resultado foi muito bom, né? Não sei a sua opinião. Não, eu acho que o governador do estado de São Paulo está fazendo um trabalho brilhante. Ele é importante e está no caminho da inovação que o Estado também precisa adotar, né, para conseguir entregar mais com menos recursos. A Tec Verde fez uma entrega brilhante, belíssimo trabalho, e está mostrando exatamente a que veio a construção off-site modular. Eu sei que É não é o isso. termo correto, mas ele praticamente fez um retrofit, porque a pessoa tinha umas residências, né? Sim, A maioria de interesse sim, social, sim, enfim, numa área sim, de risco. sim, E se você vê a foto do antes e o depois, agora o que eles estão recebendo, além de esteticamente bem agradável, né? sim, Funcional sim. e com qualidade, né, Paulo? É uma habitação que ela atende todos os quesitos da norma de De desempenho, desempenho. né? Então, entendo que a qualidade de vida da população que está recebendo essas moradias, coitados, passaram por uma situação absurda, né? Sim, sim. Perda de vidas e E tudo que é mais. rápido, né? Sim, né? Mas é um problema. E aí que está. Acho que para o setor público tem uma lição a ser aprendida aí também, né? Num período de 4, 5 anos de governo, né, se você vai adotar projetos em construção industrializada, você vai entregar muito mais, né? Porque é 50% do prazo ou menos do que uma construção tradicional, então você vai conseguir entregar muito mais projetos. Então, e outra, né, com previsibilidade de custos e prazos, que não é uma característica da construção tradicional. Então, se você olhar para essas coisas todas, só tem benefício. Tá, Paulo, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta. O on-site é bem pensado, bem planejado, esse exemplo que o Marmo trouxe, em relação ao off-site, na sua opinião, vantagem e desvantagem, assim, o que você vê? Tem espaço para os dois? O que você pode comentar sobre isso? Eu entendo que nesse momento de Brasil, a participação da construção off-site é tão baixa, né, que ela nem pode ocupar o espaço que a construção on-site ocupa, né? Esse é um trabalho gradual, é um trabalho que tem que ser acelerado, o país precisa disso, tem espaço para os dois, né? Obviamente, se vamos fazer construção on-site, vamos fazer construção racionalizada, bem planejada, a pré-construção existe para as duas áreas, tanto para o tradicional como para o industrializado, e é importante para isso, né? A gente não precisa olhar, não pode olhar só para os métodos de produção, mas a pré-construção ela tem essa visão de fazer análise de riscos, né? De trabalhar de tal forma que você, assim como o BIM faz, né? Você usa o BIM também na pré-construção, você não só planeja, mas você concebe e executa, né? Primeiro, num modelo, tudo aquilo que você vai fazer na produção. Sim. Então você tem uma chance menor de errar, teu planejamento é mais preciso, a gestão do supply chain é muito mais coerente, ela se assemelha àquilo que se faz na indústria, mais evoluída, né? Procurement, logística reversa, né? Isso não é um departamento de compras da construção tradicional. Sim. Você tem que colocar aquilo que você precisa na fábrica, no momento certo, porque você tem um compromisso de entrega que ele é rápido, né? E não pode falhar. Então, é um conceito totalmente de parceria diferente do que a gente tinha do mapa de concorrência, fazer cotação, 3 fornecedores. Exato. A cabeça muda. Você tem que industrializar a tua forma de pensar, né? É verdade. Começa pelo pensamento. Exatamente. Né? Isso aí. Olha, eu queria te parabenizar por essa difusão do conhecimento, né, da construção industrializada no Brasil. E queria saber se você quer deixar uma mensagem para o público que está assistindo para inspirá-los aí nesse rumo à construção off-site industrializada. Obrigado, Alexandre. De novo, é um prazer ter esse papo super agradável com você. E o recado que eu queria deixar é exatamente o seguinte, né? Não ter uma luz vermelha piscando, né? Tá na hora do setor de construção no Brasil processar uma grande mudança, né? E ela só vai acontecer se a cadeia de valor entender, tiver a mesma leitura e se preparar para isso, né?
Então, assim, eu acho que está num momento importante para que essa reflexão que vem sendo realizada nos fóruns, se você pegar 2023, né, a quantidade de eventos em que se falou sobre construção industrializada, etc., foi gigante, não é à toa. Né? Se a gente fizer essa leitura do momento, né, e se preparar para essa mudança, vai ser muito melhor e muito mais fácil para todo mundo. Né? Porque o que a gente não quer é que empresas e pessoas fiquem pelo meio do caminho nessa transição. Né? Nós achamos que o digital é importante, mas ninguém quer lá acabar no robozinho empilhando tijolos. Né? E o que nós precisamos é esse caminho da transformação, da inovação, que é a construção off-site modular. Isso aí. Obrigado novamente. E para você que está aí com a gente, acesse a playlist do C3 Talks. Tem esse e muitos vídeos aí com os grandes nomes aí da construção brasileira. Paulo, muito obrigado. Foi um grande prazer, Alexandre. Muito bom, hein?